Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao canal do Giga. Geralmente a gente traz promoções para vocês, dessa vez é análise de hardware. A gente agradece a Terabyte e a Sapphire pelo envio da placa RX 6500 XT, assim como agradecemos a Palit e a Terabyte pelo envio da 1650 GDDR6 da Palit. Bacana, pessoal? A gente fez 4 lives, tá? Foram 4 lives com a RX 6500 e 2 lives com a 1650. A gente testou 14 jogos, né? Vários jogos, vários presets, tiramos dúvidas ao vivo e sai a nossa humilde e singela análise, tá? O nosso PCzão de testes a gente testou com o processador Ryzen 5 5600G, A1650 e RX 6500 em 3.0. Já no 4.0 na 6500 a gente utilizou o 3600. A placa-mãe foi a mesma, uma B550 Asus TUF, duas memórias de 8, 3200 Asgar Lock RGB série 1620. Essa foi a nossa bancada de testes, tá? Observação, bom, você colocou o 3600 para testar 6500 em 4.0, sim, porque o 5600G ele só opera em 3.0, tá, pessoal? Mas isso não vai ter distorção de desempenho nos jogos? Não, porque as placas são de entrada, então o IPC do 3600 versus 5600G é bem parelho. Então isso não vai ter muito impacto, mas se você não sabe, o 5600G ele é um pouco mais poderoso do que o 3600, mas não vai ter impacto porque a própria placa vai limitar essa questão de performance, tá bom? Então vamos embora para os testes. Assassin's Creed Valhalla 1080p, preset baixo padrão do jogo. Então tá aí, a 1650 de DDR6 no baixo 1080p, esse jogo é DirectX 12, 1% 55, a média de 66. A 6500 no 3.0 ela faz 1% 60, a média de 75, e a 6500 no 4.0 faz 1% 63, a média de 81. A gente tem aí 13% superior no 3.0 e 22% superior no 4.0. Agora Assassin's Creed novamente, porém nós vamos brincar no médio, tá? Bom, e no médio a gente tem aí a 1650 1% 42, a média de 53, a 6500 no 3.0 1% 40, a média de 56, e a 6500 no 4.0 1% 43, a média de 55. A 6500 ela empata, né, 3.0 versus 4.0 e ganha 5% com relação a 1650, né, que não é uma vantagem assim tão expressiva, é quase um empate entre as três placas. Battlefield 1080p com todos os filtros, DirectX 11, renderização de quarto futuro, baixo padrão do jogo. Bom, e temos aí, ó, 1650 81 107, 6500 3.0 82 128 e a 6500 no 4.0 62 136, né? 19% em 3.0, 27 em 4.0. Agora 1080p no médio, tá? Lembrando que isso é DirectX 11 com renderização de quadro futuro. Então tá aí a 1650 1% 67, média de 82, a 6500 74 110 e a 6500 no 4.0 51 113, né? 34% em 3.0 e 37 em 4.0, tá? Uma boa vantagem realmente da 6500 com relação a 1650. Agora 1080p novamente, né? Só que agora a gente vai testar no alto nesse DirectX 11 com renderização de quadro futuro. Então tá aí a 1650 1% 60, a média de 71, 6500 3.0 6191 e a 6500 4.0 5793. Mais uma vez, uma boa vantagem para 6500. 28% em 3.0 e 30% em 4.0, tá? Bom, o Warzone tá aí em 1080p, esse preset o jogo configura automaticamente, eu considero normal, né, do jogo. E a gente tem aí 1% 59, média de 77 para 16,50. Já 6.500 no 3.0 5188 e a 6.500 no 4.0 90 111. A 6.500 ganha 14% em 3.0 e 44% no 4.0, né? Uma boa vantagem realmente, sem dúvida. Days Gone é um jogo em DirectX 11, tá? E é um jogo que em placa de entrada fica meio instável frame time. Tá aí o alto.
A 1650 1% 33, a média de 55, e a RX 6500 no 3.0 3361 e a 6500 no 4.0 3262. Existe um empate da 6500 3.0 versus 4.0, já tinha comentado isso, e quando a gente compara ela com a 1650, ela é 12% superior. Apesar dessa instabilidade no frame time, o jogo roda legal, não tem problema de stuttering, raramente tem algum problema, tá? É bem liso mesmo o gameplay, apesar do frame time denunciar instabilidade. Far Cry 6 é um jogo DirectX 12, tá, pessoal? A gente vai testar agora aí em 1080p no alto, 100% nativo, tá? Então tá aí para vocês a 1650 GDDR6 1% 39, a média de 48, já a RX 6500 XT no 3.0 1% 51, média de 63 e no 4.0 1% 52, média de 63, tá? Então tem um empate claro aí da 6500 3.0 versus 4.0 no alto em Far Cry, e com relação a 1650 ela é 31% superior. Fortnite DirectX 12 no baixo padrão do jogo. Bom, eu deixei a visão no perto porque é o preset padrão. Depois a gente vai fazer uma live de Fortnite só com RX 6500, eu prometo para vocês, tá? Eu prometi isso em live. E eu testei a 1650 nos mesmos moldes que eu tinha testado aí RX 6500. Se você observa o seguinte, ó, 1% na 1650, 164,227, a 6500 no 3.0, 1%, 174 e a média 286, e em 4.0 a gente tem aí 1%, 211 e a média de 299. Existe uma boa diferença a favor da 6500, tanto em 3.0 quanto em 4.0. Fica 26% em 3 e 31% em 4, né? É uma vantagem realmente bem expressiva. DirectX 11, todas as placas da AMD estão com problemas com esse jogo, não é uma questão específica da 6500, é qualquer placa, mas em DirectX 12 você roda e roda até bem, né? A gente mostrou isso em live, inclusive, comparando com a 1650. Forza Horizon 5, 1080p, tá, pessoal? Esse jogo é um jogo DirectX 12, tá aí para vocês no médio padrão do jogo. Então tá aí, a 1650 1% 60, a média de 73, a 6500 em 3.0 1% 64, a média de 75, e a 6500 4.0 1% 72, a média de 86 frames, tá? Aqui tem uma diferença sutil em 3.0 de 2,7%, é quase um empate, tá? Em 4.0 realmente é uma diferença boa de 17,8% a favor da 6500. God of War é um jogo que, apesar de lançamento é DirectX 11, tá? Preset original do jogo. Bom, tá aí a 1650 GDDR6 nesse preset original, 1% 31, a média de 44. Se você quiser fazer 60 quadros com a 1650, você vai ter que jogar no baixo, ou então ativar o FSR, não tem outra alternativa. GRX 6500 XT 3.0 tá aí 1% 56, a média de 62, e a 6500 4.0 1% 55, a média de 62. Existe um empate da RX 6500 nesse jogo 3.0 versus 4.0, a mesma performance. E quando a gente compara com a 1650, cara, existe um ganho absurdo, né? Dá 40,9%, isso é muita coisa. E é um jogo que a AMD, mesmo o DirectX 11, tá muito bom, tá rodando muito bem, ou seja, não são todos os jogos que a AMD tá com problemas em DirectX 11 não, tá bem estável mesmo o jogo, tá bem jogável. E uma vitória incontestável a favor aí da RX 6500 XT. GTA V a gente testou em 1080p, ele é DirectX 11, tudo no máximo, apenas desativando o MSAA, e também os gráficos avançados a gente não ativou. Então tá aí para você 1650 1% 71 106, a 6500 3.0 80 104 e a 6500 4.0 71 102. Você observa que na verdade existe um parte da 6500 3.0 versus 4.0, isso aí, essa diferença pode ser uma variação de rodada, e a 1650 é superior 3,9%, se dando melhor nesse jogo.
Horizon Zero Dawn, um jogo DirectX 12, tá? Preset original, 1080p. A gente já observou que o benchmark não é preciso, então a gente joga, né, em dois trechos do jogo, tá? Bom, 16,50, 1% 42, média de 54, e a 6,500, 3.0, 1% 39, média de 54. Existe um empate, né, com a mínima sendo até melhor da 16,50. E a 6,500 no 4.0 fica 1% 53 e a média de 66. Então é um jogo que 3.0 você tem praticamente a performance da 1650 e no 4.0 você tem um ganho de 22% com relação a 6.500. Rainbow Six é um jogo DirectX 11. A gente testou 1080p Ultra. Então tá aí, a 1650 1% 147, a média de 185, enquanto a 6500 em 3.0, o 1% é a média da 1650, 185, e a média está 249. Existe um empate da 6500 3.0 versus 4.0, esse 1% aí pode ser uma variação de rodada, né? A 6500 é superior em 35%. Red Dead a gente testa ele em Vulkan, tá? Porque no lançamento DirectX 2 era meio problemático e o preset que está na tela é do Hardware Unboxed. O Peperaio também usou esse preset no seu teste da 1650. Então tá aí na tela, 1650, 1% deu 37, a média foi 46, enquanto RX 6500 XT, 1% deu 41, a média de 54, e em 4.0 ela conseguiu 1% 49, a média de 63. Então existe uma clara vantagem para a RX 6500 XT, 17% em 3.0 e 37% em 4.0. Resident Evil Village, a gente testa ele num preset bem alto, tá? TAA, as texturas, a malha no máximo, SSAO, volumetria no alto, apenas as sombras no médio, tudo quanto é filtro ativado. Bom, esse jogo a gente testa sempre esse mesmo trecho, tá? A 1650 pontua 1% 5.1, média de 7.1, e a 6500 3.0 1% 7.3, quer dizer, melhor do que a média da 1650, e a média em 3.0 foi de 108, enquanto que em 4.0 a gente tem 76 versus 110, praticamente empate, né, da 6500 no 3.0 versus 4.0, e com relação a 1650, a 6500 é superior em 54,9%, que é muita coisa mesmo. Tomb Raider 1080p, tá pessoal, no alto padrão do jogo em DirectX 12. Bom, a gente tem aí então a 1650 1% 45, a média de 53, a 6500 XT 1% 47, a média de 59, e a 6500 XT em 4.0 1% 57, a média de 66. Existe um ganho de 11% em 3.0 e de 24% em 4.0 a favor da 6500. Bom, pessoal, chegamos ao final dos nossos testes e eu espero que vocês tenham gostado. A gente observou uma clara vantagem, né, para RX 6500 XT no decorrer desses testes. A gente testou isso em live, mostrou isso em live. Estou aqui para fazer um trabalho sincero, transparente. Contactei o Lucas Peperaio na sua live para eu me propus a enviar a placa que eu estou aqui para ele testar. Então, transparência total, não tenho rabo preso, não fiz nada tendencioso. Fiz 4 lives com placa de captura para que vocês observassem a performance de todas as placas, né, em todas as situações. Então a gente pegou a 6500 3.0, fizemos live, 2 lives. Pegamos a 6500 4.0, 2 lives. Pegamos a 1650, 2 lives. Então a gente tentou fazer aqui o máximo de transparência possível. O 5600G é um processador que em qualquer placa-mãe ele vai entregar 3.0 porque ele é 3.0. Já o 3600 numa B550 entrega o 4.0. Então por isso que a gente utilizou essa forma de testes, tá? E comentando sobre o resultado que a gente teve agora. Bom, Valhalla, Assassin's Valhalla, a gente tem o baixo 13% em 3.0 versus 22% em 4.0 de ganho com relação a 1650. Já no médio, né, estranhamente existe aí uma proximidade de desempenho, né, 5%, né, é uma diferença pequena, não é grande, tá pessoal?
E por que isso acontece? Quando você pesa o preset gráfico nessas placas de entrada, elas rendem um pouco menos mesmo, elas começam a ficar mais parelhas, por quê? Porque o jogo é mais pesado para elas, e elas têm mais dificuldade de entregar resultado. Quando você desce a qualidade, né, essa diferença entre as placas elas tende a se dilatar. É a mesma coisa que acontece com processadores, principalmente com relação à resolução e a processadores. BF5, a gente tem aí no baixo, cara, 19% em 3.0 de ganho com relação a 1650 e 27% de ganho em 4.0 a favor da 6500. Então, quer dizer, é um ganho alto. Mesmo em 3.0, nós estamos falando de praticamente 20%. A gente aumentou a qualidade gráfica para o médio e deu mais resultados. Você vai falar assim, você acabou de falar, quando você aumenta a qualidade, você pesa mais a placa, elas meio que tendem a ficar niveladas, sim. Mas no BF5 foi um pouco diferente. Então, no médio, a gente teve 3.0 34% e 37% em 4.0 de vantagem, tá? Em BF, a 6500 ela rende mais ou menos a mesma coisa em 3.0 versus 4.0, a diferença é muito pequena. E quando a gente subiu para o alto, já caiu mais um pouco. Deu 28% a diferença a favor da 6500 em 3.0 e 30% de ganho com relação a 4.0. O próprio motor do jogo, né, o desenvolvimento, a otimização do jogo pode variar essa questão de presets, baixo, médio, alto, mas no geral, quanto mais alto o preset, mais peso você tem sobre a placa de vídeo e mais nivelado elas vão ficando. Isso é um consenso, tá? Igual o BF é uma API aí que é um pouquinho diferente, né, o motor do jogo, então é Frostbite, pode realmente ter acontecido essa variação. O Warzone, 14% de ganho na 6500 em 3.0 e 44% em 4.0, né? O Warzone também tem um bom ganho, né? Principalmente em 4.0, mas é um ganho realmente satisfatório, um ganho notável também em 3.0 de 14%. Quando a gente pega Days Gone alto que a gente testou, dá 12% de vantagem para 6500, tanto em 3.0 quanto em 4.0. Far Cry 6, a gente tem aí o Far Cry 6 alto, 31% de ganho, né, em 3.0 e 4.0. Né? Existe um empate aí em Far Cry 6, da 6500 rodando 3.0 versus 4.0. Fortnite DirectX 12. A polêmica, você testou com a visão no perto, ninguém joga assim, ninguém testa assim, tá? Eu fiz isso porque é o preset padrão do jogo, mas eu vou fazer uma live com a visão no épico para vocês verem, não vai ter diferenças. Diferenças não vão ser significativas. Então podem validar a termo didático. A gente tem Fortnite 26% em ganho em 3.0 e 31% de ganho em 4.0. É uma boa diferença também mesmo em 3.0. Forza 5, a gente testou no preset médio, a gente tem 2.7% de ganho em 3.0 e 17.8% de ganho em 4.0. É um jogo que fica bem parelho, tá? A 6.500 com a 16.50 em 3.0, a diferença é muito pequena, e em 4.0 realmente tem um bustzinho. O God of War, preset original. O preset original a gente tem um ganho de 40.9%, tanto em 3.0 quanto em 4.0. Existe um empate, né, da 6.500 3.0 versus 4.0 em God of War. E é uma diferença de 40, quase 41% com relação a 16.50. É muita coisa. GTA V. GTA V preset máximo do jogo, apenas com MSA desabilitado, e a gente conseguiu uma vitória da 1650 em 3.9%. Em GTA, geralmente, NVIDIA naturalmente se dá melhor do que AMD. Então tá aí para você uma vitória da 1650, foi o único jogo que ela ganhou por 3.9%. No Horizon Zero Dawn, a gente testou no preset original e a gente tem um empate da 1650 com RX 6500 no 3.0 e uma vitória de 22% da 6500 em 4.0. Rainbow Six a gente testou no Ultra e a gente teve aí uma vitória, né, de 35% de performance da 6500 versus a 1650 e empata, tá? 3.0 e 4.0 Rainbow Six é empate. Red Dead 2 a gente tem aí o preset do Hardware Unboxer que a gente considera o alto, tá? Um preset alto que ele prioriza mais a qualidade gráfica sem pesar tanto no jogo. A gente tem 17% de ganho em 3.0 e 37% de ganho em 4.0, que é uma coisa também satisfatória. Resident Evil Village, a gente tem o alto aí, 54.9% de ganho,
tanto em 3.0 quanto em 4.0. Resident não tem muita diferença 3.0 para 4.0. Existe empate entre os testes da 6500 e um salto realmente, cara, é quase 55% de ganho com relação ao 1650. No Tomb Raider no alto, a gente tem um ganho de 11% no 3.0 e de 24% no 4.0. Então, pessoal, como vocês observam, existe uma diferença bem interessante praticamente em todos os jogos quando você tem a RX 6500 XT em mãos mesmo em 3.0, tá? Quando existe o swap, quer dizer, a placa de vídeo, ela faz a alocação de texturas e de partes do jogo na memória RAM do computador, a 6500 ela tem praticamente a mesma performance da 1650. Quando ela não faz esse swap, mesmo em 3.0 ela entrega um pouco mais de desempenho, em 4.0 você ganha estabilidade com a RX 6500 e ela entrega ainda mais performance. É isso que os nossos testes demonstram na prática. Bom, se a gente fizer a média geral de ganho de performance, a gente tem uma realidade de 20% mais performance com a RX 6500 XT operando em 3.0, é 20% mais performance, e com relação ao operando a 4.0 chega a 32% a mais de performance. Então é uma diferença que, na minha concepção, ela é muito boa. O único jogo que a gente observou a 1650 render mais foi em GTA, questão que a NVIDIA se dá realmente melhor, né? Isso é histórico, e na grande maioria dos casos você tem aí no mínimo um empate da 1650 com a 6500 em 3.0 quando há swap e quando não há uma vitória clara para 6500 XT. É aquilo que eu falo, cara, eu estou propondo mandar minha placa para o Peperaio e para outros profissionais também que testam hardware, né? Eu não tenho nada a esconder, não tenho rabo preso, não estou fazendo nada tendencioso, fiz 4 lives aí com a 6500, 2 com a 1650 com placa de captura, mostrando na prática e ao vivo os resultados que a gente teve, tá? É importante mais canais testarem, é importante todo mundo testar. Se eu fosse comprar hoje, olha, a experiência que eu tive com a RX 6500 XT foi muito satisfatória, foi muito produtiva, foi muito estável, mesmo em 3.0 não tive problemas de stuttering, de travamento, de crash, eu mostrei isso em live, está muito estável, já saiu 2 drivers atualizando essa placa, a AMD está evoluindo a placa, entendeu? Então assim, só para jogar, eu acho que faz sentido, eu volto a reafirmar, porque essa placa tem aparecido no mercado mais barato do que a própria 1650, porque é uma placa que foi queimada, tá? Agora ela não faz live. Para fazer live a 1650 é mais interessante. Agora só para jogar, né, minha visão, estando no preço abaixo da 1650, eu pessoalmente compraria a 6500. E assim, e o DirectX 11? Cara, a gente não teve problema, apenas em Fortnite. O DirectX 11 em Fortnite está inviável jogar. Agora o restante dos jogos não. God of War está estável, GTA está estável, Days Gone está estável, e Rainbow Six está estável, vários jogos que a gente brincou em DirectX 11 tá sussa, frame time delícia, tá rodando estável, sem problemas. Deus abençoe a sua vida, tamo junto, aquele abraço, aquele like, é nóis, até a próxima.